Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai direto para Ceará. Nós vamos conversar com Luciana. Ela é terapeuta holística e vai falar sobre a ginecologia natural. Você já ouviu falar sobre esse tema? Então, fique atento. Você pode estar precisando muito disso. Tudo bom? Como vai, Luciana? Tudo bem, estou bem, e vocês, como estão? Prazer, viu, estar com você, Rosane. Imagina, igualmente. Como é que é essa questão de ginecologia natural? O que é isso? Pronto. Muitas pessoas chegam para mim, né, para os atendimentos, ou tirando alguma dúvida, achando que a ginecologia natural é um substituto da ginecologia médica tradicional, né, não é bem assim. Na verdade, é uma proposta de cuidado complementar dentro da visão holística, né, um cuidado complementar, integrativo, que vem exatamente para trazer um outro olhar, uma proposta para a saúde da mulher conectada com a natureza do feminino, com as suas características cíclicas e também resgatando práticas de cuidado da natureza, né? Com o objetivo principalmente de contribuir para essa harmonização da mulher em todos os âmbitos, em todos os aspectos, não só do bom funcionamento dos seus órgãos, do seu sistema ginecológico, mas também da sua mente, das suas emoções, permitindo assim uma abordagem integrativa, um cuidado integral. E também dando mais autonomia, principalmente, né? Mais autonomia, mais poder de decisão, de escolha, de fala nos consultórios, para que a mulher conheça melhor o seu corpo e assim possa tomar decisões mais lúcidas, mais conscientes sobre o seu cuidado, sobre o cuidado do seu corpo. Então, proposta de protagonismo feminino também dentro da visão desse cuidado. Mas e o que seria, assim, como é que ela pode ser, ela te busca, ela está com problema, e aí como é que tu orienta essa mulher dependendo da demanda dela? Cita algum exemplo. Pronto. Vou te falar sobre a maior parte dos casos que eu atendo, né? Que são os dois principais, que é endometriose e candidíase. Eu posso dizer que 90% dos casos das mulheres que eu atendo é dentro dessa perspectiva. Então, o que elas me trazem? A grande maioria delas me traz uma grande frustração porque já faz uma série de protocolos médicos, já até conhece repetido, já não pega mais nem receita, já sabe que é tal pomada, tal comprimido, é esse jeito, é essa abordagem, mas que tem sempre aquela questão da recorrência, do retorno. A primeira coisa que eu faço que precisa trazer essa lucidez para a consulente, que é como eu chamo a pessoa, né, a cliente, a consulente, é que ela me traga os exames atualizados, que ela me traga um histórico adequado. Eu não faço diagnóstico, né? Essas pessoas me trazem o diagnóstico, me trazem as propostas da medicina, me trazem o seu histórico de como é que foi esse adoecimento, essa desarmonia, e a gente vai juntas, considerando a realidade econômica, a realidade cultural dessa mulher, a gente vai juntas, primeiro, tentar identificar as demais causas que não são vistas no consultório ginecológico tradicional. Exemplo, né? No caso da candidíase, a grande maioria traz situações que elas não acham que está associado ao problema, principalmente quando é a candidíase de repetição, né? Que elas já fizeram vários cuidados, até mudar a alimentação e tudo, e não tem uma resposta boa, as crises retornam. Então, essas mulheres, elas costumam trazer situações que elas não têm consciência, não percebem a relação, de invasão de limite, de dificuldade na relação com o parceiro ou com a sua sexualidade, um histórico de culpa, de repressão sexual. E aí, no caso, né, eu não sou psicóloga, mas eu ajudo a mulher a observar a relação. Me conta, por exemplo, quando essas primeiras crises começaram, o que você estava passando? Aí ela, não, eu não lembro, faz um esforcinho, vamos começar a lembrar quando foi a primeira, quando foi que começou essa série, o que aconteceu de diferente? Aí elas vão tentando puxar da memória, às vezes lembram depois, eu estava passando por uma separação, eu estava passando por um relacionamento abusivo, eu estava passando até por uma profissão, que foi um dos casos mais difíceis que eu fui conseguir, né, junto com essa mulher, escavar a causa, uma das causas, porque é multifatorial, né,
que era a questão do trabalho dela, a invasão que ela vinha sofrendo, misoginia, machismo no trabalho dela. E aí o órgão, digamos, o órgão de choque dela, isso invadia o lugar dela como mulher, ela era a única mulher em um setor de técnicos, né, todos homens, e era bem tratada, e aí no instante ela lembrou, foi no mês que entrou um funcionário novo no setor e ele me tratava muito mal, eu me senti invadida por ele. Então, quando ela foi começando a enxergar essas associações, aí lógico, né, eu encaminhei para uma abordagem psicoterapêutica, eu disse, é importante que você elabore isso, que você fale isso, passei o protocolo de cuidados naturais, porque ela vinha tendo crises mensais, e sempre repetindo a pomada, sempre repetindo o comprimido, o protocolo padrão, e não tinha melhora. Então, foi assim, foi ajudar a clarear um dos fatores que estavam sendo ignorados. Ela já tinha mudado a alimentação, que a alimentação está muito ligada à questão da candidíase, da endometriose, ela já tinha feito o protocolo médico, já tinha mudado a roupa, que até isso influi quando é uma roupa muito quente, e a gente foi escavando até chegar nisso. Havia um gatilho emocional. E aí, através da psicoterapia, ela foi escavando coisas da infância dela que estavam relacionadas a esse episódio, né? Foi trazendo mais consciência. E isso é maravilhoso de ver essas mulheres sendo capazes de conhecerem a si mesmas, a gerirem a si mesmas, se enxergarem como seres complexos, né? Porque, isso é frescura dela, isso é bobagem dela. Não, isso afetava diretamente a saúde dela e ela levou isso para os recursos humanos, ela acabou tendo coragem de contar, né? Ela estava com muito medo, muita culpa de falar, mas ela foi incentivada através do tratamento, com a psicoterapia também, e aí teve coragem de se posicionar, e essa pessoa foi deslocada para um outro setor, porque ela já tinha um histórico na empresa exemplar, né, mas ela não tinha coragem de dizer os abusos que ela vinha sofrendo. Esse é um dos casos, né, mas são muitos. Então, é questão emocional, tem alimentos também que influem nessas doenças. Quais seriam os alimentos? Isso, porque, por exemplo, no caso da candidíase, né, o fungo, ele muitas vezes está presente também no trato do digestivo mesmo, está ali presente a boa parte, né, estudos mais recentes mostram que boa parte da nossa imunidade, ela está relacionada ao intestino, boa parte disso. E aí a mulher usa o protocolo médico local, passando a pomada, tomando o comprimido, mas ela não faz essa modificação, e a candidíase é uma das doenças, né, um dos desequilíbrios, que é, digamos assim, se aproveita de quedas na imunidade. Então, é muito comum, quando eu começo a dizer em que período do mês que você percebe que a crise aparece? Ela, não, nunca prestei atenção. Vamos observar. Eu digo, preste atenção se não é antes da sua menstruação, vi? Ela, é verdade, é antes da menstruação, ou logo depois da menstruação. Aí ela vai entendendo que nesses períodos do mês, naturalmente, como ocorre um declínio hormonal, né, o período pré-menstrual e menstrual, também ocorre uma queda na energia vital. Então, isso, para quem já tem uma predisposição imunológica, uma imunidade mais frágil, isso favorecia aparecer crises de herpes, se a pessoa já tem, né, isso, candidíase. Então, exige dessa mulher também um posicionamento sobre a gestão de saúde dela em todas as fases do mês. Ela saber que na fase pré-menstrual ela tem que dar um tempo melhor para ela tem que dormir mais cedo, cuidar da alimentação, tomar chá desintoxicante, para que esse período que exige mesmo um cuidado maior de saúde, um recolhimento, uma proteção, não favoreça essas crises, né, de um germe, um fungo, um vírus que ela tem latente se manifestar de forma no momento que houve esse declínio dos hormônios. Então, ela também vai conhecendo o ciclo dela, vai conhecendo o corpo dela, vai aprendendo a se gerenciar, aprendendo que não dá para ficar guardando as coisas, porque se guardar, né, engolir ali os sapos, esse sapo vai sair por algum lugar, e é extremamente interessante como essas mulheres conseguem relacionar com o tempo, né, com a autoconsciência, como elas vão percebendo que não é qualquer órgão que adoece. Por que uma mulher adoece no ovário? Por que uma mulher adoece no útero? Por que ela tem um problema no canal vaginal?
tudo isso tem uma mensagem que essa mulher precisa desvendar. E quanto mais ela vai conhecendo isso, mais oportunidade ela vai tendo de ser dona de si mesma, ter mais autonomia sobre o seu corpo, sobre as suas emoções. E para mim, enquanto cuidadora, né, enquanto terapeuta, é muito maravilhoso, porque esse é o reflexo do processo que eu vivi. Ah, é? O que aconteceu? Sim. Eu tive um problema, né, com candidíase. Há alguns anos, eu era muito jovem, e além disso, eu tinha problemas com o meu ciclo. Na época, eu até fui clinicamente diagnosticada com o ovário policístico, né, a síndrome do ovário policístico. E a primeira coisa que o médico passou, que era até um ginecologista meu amigo, confiava e tudo, não é por maldade, é por desconhecimento mesmo da ciência, foi a questão do anticoncepcional. Ele disse, e eu não entendi a relação, como que eu tenho um problema no ovário que está, né, gerando esse excesso de cistos, e eu vou tomar anticoncepcional, como é que isso vai curar o meu ovário? Eu tinha essa mentalidade, né, eu não conseguia entender, anticoncepcional não é para quem não quer ter filho, eu era muito novinha, tinha 19, 20 anos, e aí, a partir desse questionamento, eu já não quis tomar. Eu tomei o anticoncepcional durante 3 meses. Veja bem, eu não tomei o anticoncepcional porque eu não queria, né? Não era um tratamento que se usa para não engravidar, um contraceptivo. Era para, entre aspas, resolver, que não era resolver, era só manejar a questão do ovário micropolicístico. E foi um diagnóstico, assim, muito controverso, porque eu achei tudo muito rápido. Ele olhou para mim e disse assim, não, você tem... Eu tinha as menstruações dolorosas, né? Não, você tem um quadro, eu tinha problema com acne, mas eu tinha 19 anos, né? Acho que todo mundo tinha, quase todo mundo tinha. E ele só olhou para mim e disse, não, eu vou passar aqui um anticoncepcional para você, e eu meio que, como assim, né? Então, já questionei, não me adaptei a esse anticoncepcional, tive dor de cabeça, tive episódios de insônia, episódios de irritabilidade, ele tentou mudar, então, eu não sustentei esse anticoncepcional nem por 3 meses, para você ter uma ideia. E aí, passou, eu abandonei mesmo o tratamento, e mais na frente, participando exatamente da capacitação em ginecologia natural, né, anos depois, foi que eu fui entender o que realmente estava acontecendo com o meu corpo. E é curioso porque essa questão, ela persistiu por vários anos, o quadro da acne, mesmo com mais de 30 anos eu tinha problema com acne, que é uma coisa hoje que eu não tenho mais de jeito nenhum, há vários anos, né, desde que eu comecei esse cuidado. Então, foi através da capacitação que eu percebi que muitos daqueles sintomas que eu tinha, que era tido, entre aspas, como normal, e que o protocolo médico dizia que a solução era usar contraceptivo hormonal para bloquear a questão da ovulação, todo o processo, né, cíclico. Aí eu fui entendendo que, na verdade, o meu corpo estava contaminado. Aí foi todo um processo de desapego, né? Eu não tenho nenhuma foto aqui, mas eu era muito diferente do que você está vendo hoje. Eu tinha, assim, um padrão, assim, eu não chamo de vaidade, mas devido à profissão que eu tinha na época, havia uma pressão muito grande, estética muito grande, né? Então, eu fazia muitas coisas, eu tinha uma rotina de cuidados noturnos, skincare, né, que chama, que eu usava 8 produtos à noite e 6 pela manhã. E eu alisava cabelo, pintava, fazia uma série de coisas para estar... E veja bem, eu não estou criticando quem faz isso, eu estou dizendo que eu fui entendendo que isso tinha contaminado o meu corpo. Eu usava muito absorvente interno, né? Usava absorvente industrializado, tinha menstruações com muito sangue, muito longas, então eram muitos dias usando o absorvente, principalmente o interno, que era mais prático. E aí eu cheguei a descobrir um estudo, né, da Universidade de Granada, na Espanha, que começou a estudar a menstruação das mulheres que não faziam uso de contraceptivo hormonal, não estavam fazendo uso de nenhuma medicação, elas só tinham uma rotina de cuidados normal, lavar cabelo e tal, essas coisas, passar um creme e tal. E nesse estudo foi encontrado muitos agentes contaminantes no sangue das mulheres.
E esses agentes, essas substâncias, elas eram de shampoo, condicionador, a própria absorvente, cremes. Você vê que já de uns anos para cá, já começaram a tirar vários esses tóxicos dos produtos cosméticos, né? Parabeno, sulfato, silicone, que isso era bem comum. Eu usava demais os reparadores com silicone, com parabeno, com sulfato. São substâncias que não são nem um pouco inofensivas. São substâncias que boa parte delas, uma parte importante, significativa, são interpretadas pelo organismo como se fossem hormônios. Elas se comportam, porque a molécula delas é muito parecida com o hormônio sexual. Então, isso provoca um efeito disruptivo no organismo. O organismo perde, porque o hormônio é tudo na nossa vida. Um hormônio que ele regula, por exemplo, um ciclo menstrual, ele também tem relação com o nosso sono, ele também tem relação com a nossa vitalidade. Então, essa visão de que todo o problema feminino, toda a questão feminina vai ser resolvida com anticoncepcional, isso é um desconhecimento muito grande da ciência sobre a importância do ciclo menstrual para a mulher. O trabalho de purificação, o trabalho de regulação, porque essas substâncias que estavam saindo no sangue, que foram detectadas no sangue, que bom que foram detectadas no sangue, só que uma parte delas é bioacumuladora, bioacumulante, ficou no organismo da mulher. Mas se essa mulher tivesse a menstruação bloqueada por um contraceptivo, nem isso ela ia conseguir limpar do organismo dela. Então, o que é isso? O que está em torno de tudo isso? O desconhecimento da ciência sobre a natureza essencial do feminino. Então, é isso que eu tento principalmente trazer nos workshops, nos atendimentos, para que as mulheres entendam que não tem nada de errado em ser mulher, que não é claro que se há uma desarmonia, vamos tratar, mas vamos tratar, e não simplesmente bloquear um ciclo e ficar só repetindo esse tipo de tratamento. Eu tenho clientes que têm 32 anos e tomavam um contraceptivo hormonal para problema de ovário policístico desde os 12, totalmente intoxicadas, o organismo muito intoxicado, muito sobrecarregado com o hormônio sintético, né, com toda por mais tecnológico e avançado que sejam, que as fórmulas hoje sejam melhores, mas ainda assim um peso muito grande de mulheres que não são ouvidas, que não se olha os outros fatores para poder tentar resolver o que está por trás daquele mioma, o que está por trás daquele ovário policístico, né? No meu caso, emocionalmente, eu tinha um padrão que ainda é forte, mas eu aprendi a regular, porque a gente não muda isso, a gente regula, de muita energia masculina, que aí provocava um superaquecimento dos meus ovários, né? Meus ovários eram caldeiras incandescentes. E aí produzia uma série de cistos. Quando eu fui aprendendo a lidar com isso, a dosar, a dizer, pera, estou na fase pré-menstrual, vou dormir mais cedo, vou trabalhar menos, vou fazer uma produtividade cíclica para a minha vida. Aí tudo foi melhorando. A minha pele hoje é melhor, a minha saúde hoje é muito melhor, a minha imunidade nem se compara. Para eu adoecer uma vez na vida, eu tinha crises de garganta recorrentes, e aí eu fui entendendo que até a questão da pressão estética, eu podia me liberar disso, sabe? E, assim, a pessoa, não, mas Luciana, eu quero pintar o cabelo, eu quero usar a maquiagem, eu quero usar tantos cremes, ok, mas que seja uma escolha e uma escolha consciente. O problema é que as mulheres não sabem o mal que isso faz a elas. Mas e me diz uma coisa, assim, não sei se eu tenho observado que muitas jovens têm adoecido cada vez mais cedo, né? Qual a consequência? O que está acontecendo? Pronto. É exatamente por isso que foi feito esse estudo na Universidade de Granada, se eu não me engano foi em 2018, 2017, 2018. Foi porque elas perceberam, né, lá no próprio campus, na própria convivência do campus universitário, essas estudiosas perceberam que mulheres cada vez mais jovens vinham adoecendo principalmente de doenças que eram mais comuns há alguns anos, acontecerem após os 40 anos de idade, como o caso da endometriose, né? E aí, o que está acontecendo? Por que tem tanta mulher adoecendo? E foram fazer esse estudo através do sangue, fizeram essa relação com os produtos, né, com a pressão estética, aí foi todo um debate filosófico também, tinha ainda uma segunda etapa do estudo. Então, o que eu vejo é o fenômeno da emancipação feminina, né, do feminismo, foi o que nos trouxe, que trouxe eu e você para cá, para poder estar falando isso,
O fenômeno da mulher entrar no mercado de trabalho, trabalhar e se fazer a sua autoprovisão, seu autossustento, estudar e sonhar e crescer, isso é maravilhoso. Eu não estou negando isso, mas como nós vivemos em um sistema, aí o problema não é o trabalho, o problema é o sistema que a gente vive, né? Nós vivemos num sistema capitalista, um sistema de muita pressão que diz que a gente tem que matar um leão por dia, que a gente tem que lutar para vencer todo dia, que a gente tem que estar sempre disposta, sempre bem, que só tem futuro quem acorda cedo e faz isso e faz um monte de coisas, estuda isso, e pós-graduação e tal, tal, tal. E de muita competitividade, né? As mulheres entraram através da emancipação em ambientes profissionais que antes eram dominados 100% pelos homens, né? Chegaram a altos cargos também, isso vale para um cargo de menor relevância, digamos assim, de menor decisão, até um cargo de maior decisão, um executivo, uma coisa, mas está presente em todo o sistema capitalista, essa pressão. E é um sistema patriarcal, é um sistema que é regido por valores majoritariamente masculinos, não há espaço para os valores femininos. A mulher teve que se adaptar a esse sistema. Então, eu vejo muito a questão profissional, a própria questão da endometriose, ela é chamada por muitos especialistas como a doença da mulher profissional, aquela mulher que não para, que está sempre produzindo, fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, essa questão profissional, não por conta do trabalho, não estou dizendo que as mulheres não vão realizar seus sonhos, que eu estou trabalhando também, né? Sou empreendedora, sou autônoma, mas esse sistema que não reconhece a ciclicidade feminina, a produtividade cíclica, as fases em que a mulher precisa de mais recolhimento, precisa fazer as coisas num ritmo mais lento. Aí tem fases que a gente está mais produtiva, mais vital, outras que a gente está mais recolhida. Esse sistema não reconhece as fases em que a mulher precisa de introspecção, um ritmo mais lento. Não. Esse sistema que é as mulheres férteis e produtivas, produzindo o tempo todo, fazendo muitas coisas o tempo todo, a Mulher Maravilha, né? Cuida da família, cuida da casa, trabalha, todo esse arquétipo aí que construíram, essa figura aí que construíram, que prejudica tanto as mulheres. Então, tem esses fatores das grandes pressões que vieram sobre as mulheres a partir da emancipação. A gente viu muito isso na pandemia, né, mulheres que já viviam jornadas duplas, triplas de trabalho, precisaram ainda sustentar a família em situações, muitas que foram, entre aspas, né, muitas mulheres estão empreendendo, como se isso fosse uma decisão delas. Não, foi porque muitas ficaram sem dinheiro, perderam o emprego e ficaram sem dinheiro para manter suas famílias. Então, está faltando um olhar para o feminino. E também tem os fatores ambientais, que é essa questão, principalmente da pressão estética. Eu brinco que na minha adolescência, eu passava um pozinho, a maquiagem da gente era um pozinho, passar uma sombrinha aqui, acolá, um batom. Hoje é uma série de produtos que estão na rotina de meninas cada vez mais jovens, né, uma pressão muito grande, até de uma adultização muito cedo. E essa pressão estética gera bilhões e bilhões de reais para a indústria cosmética, mas também gera uma série de fatores para a saúde da mulher e do meio ambiente, porque existem até estudos sobre o que é excretado pela urina das mulheres afetando o equilíbrio ambiental em fontes de água, alterando ao ponto de mudar, olha que loucura, né? Um dos estudos mostrou os anfíbios, a população de anfíbios estava mudando, porque os sapos estavam tendo mudanças cromossômicas ao ponto de virarem sapas. Olha, eles estavam com excesso de hormônio feminino que era excretado pela urina das mulheres. Então, isso sai do nosso corpo, contamina nosso corpo, aí sai uma parte, contamina o ambiente, volta para a gente, porque, né, no meio ambiente tudo é cíclico. Está faltando isso, e esses adoecimentos vêm porque esse sistema maluco que a gente vive não olha para o feminino, não entende a natureza do feminino, a ciclicidade, as pausas, o recolher, é isso. Tá, mas e assim, como que tu poderia ajudar essa mulher que está nos escutando? Ela entendeu que ela tem que respeitar o seu ciclo menstrual.
Ok. Entre outras coisas, as suas emoções, verificar o que está acontecendo caso ela adoeça. Mas antes de que isso aconteça, antes que ela venha adoecer, como é que ela pode buscar um equilíbrio? Que dica tu dá para essa mulher fazer uma faxina corporal, assim, alguma coisa, não sei se é chá, o que tu faz? Tu trabalha com magia também, né? É, olha, excelente a sua pergunta, porque vou te falar de um caso que eu atendi, de um caso grave de endometriose. O que a gente chama de caso grave de endometriose? É quando o tratamento hormonal sintético não está mais fazendo efeito e essa mulher continua gerando focos no corpo. A mulher não, o corpo está produzindo ainda mais focos, né? Que geram a necessidade cirúrgica, e é uma cirurgia dolorosa, é um processo muito doloroso. Então, a mulher, a mulher que sofre de endometriose, ela está querendo muito evitar a cirurgia com toda a razão, né? Mas chega um ponto que ela precisa fazer, quando está muito grave, porque aí prejudica tudo no organismo dela, é um processo inflamatório sistêmico grave, e a recuperação também é muito difícil. E aí, essa moça, ela já vinha em tratamento há 3 anos. Segundo ela, o médico havia passado para ela um dos melhores medicamentos do mercado, eu não vou falar o nome, lógico, um dos tido como o melhor para endometriose, com baixa carga hormonal, né, um hormônio sintético e tudo. E mesmo assim, ela estava com muita esperança de não precisar da cirurgia. Os focos dela, depois de 3 anos com tratamento com esse medicamento, aumentaram, e muito. Ela tomou um susto. E o pior é a pessoa que vinha acompanhando ela não detectou, não, nem entendo como é que isso pode acontecer, embora às vezes seja complicado mesmo de achar. Quando foram encontrar os focos, já estavam muito espalhados, muito generalizados, né? E aí ele disse que se não melhorasse, ia ter que fazer a indicação cirúrgica. E aí, essa mulher precisava do quê? De uma faxina, né? Veja bem, não estou dizendo que isso vai servir para todos, eu estou só fazendo uma associação. Eu digo, olha, no seu caso, eu não podia chegar para ela, isso era uma decisão dela. Eu falei para ela, já tinha falado antes, sobre os fito-hormônios, sobre as plantas que têm uma ação reguladora, não é um hormônio sintético que está bloqueando um processo. Ela tem uma ação que ajuda a regular a própria produção natural dos hormônios pelo organismo. Então, isso é muito mais confortável para o corpo. Mas ela optou por manter o hormônio sintético, ela achava difícil, as cápsulas, as coisas, tudo bem. É decisão, sempre respeita a decisão da mulher. Ela voltou aí com os focos mais graves, aí diz, bom, a gente só tem fizemos um mapeamento, digamos assim, emocional, né, ela me contou as situações que ela estavam passando, então nós fizemos vou falar os principais, práticas que parecem bobagem, escalda-pé, isso para qualquer mulher que tem problema, mioma, ovário micropolicístico, menstruações dolorosas, vai ajudar, porque é uma desintoxicação, e é uma prática muito antiga, que se feita corretamente, adequadamente, tem excelentes resultados, é uma prática que realmente ajuda o organismo a se limpar, e aí Tu com isso coloca ali também... nessa água? O que tu Como? coloca? O que tu coloca ali no escaldapé? Pronto. Eu gosto de trabalhar, principalmente no caso dessas mulheres, com ervas mais suaves, até porque mesmo sendo uma erva de uso externo, né, não vai ser consumida, ainda assim eu tenho alguns cuidados. Quando a mulher às vezes está amamentando, né, ou ela faz uso de uma medicação, então para não ter risco de interação, eu uso ervas mais simples. Alfazema, camomila, erva cidreira, capim-limão, o próprio óleo essencial de lavanda, que tem uma ação anti-inflamatória importante, imunoestimulante, também é uma boa opção para ser usado no escalda-pé. Então, basicamente, uma bacia que caiba os pés dentro, água morna, né? Se essa mulher não tiver um problema cardiovascular, como, por exemplo, questões problema no coração, hipertensão, ela pode usar bem morninha a água mesmo, bem quentinha, quentinha queimando não, morninha, bem morninha. Se essa mulher já tiver um problema cardiovascular, uma pressão alta, por exemplo, aí a gente já coloca uma aguinha morna mais suave, para não ocorrer, por exemplo, um
pico de pressão, né? Coloca um punhadinho de sal grosso, algumas ervas, como eu falei, alfazema, camomila, a água na altura que vai até o tornozelo da mulher, mergulha ali os pés e fica uns 20 minutinhos, meia hora desconectada. Tem muitas delas que diziam assim, Luciana, eu não consigo, eu tenho que ficar no celular, eu tenho que ficar no computador, eu tenho que ficar assistindo a televisão, aí já não dá certo, porque é uma prática que é para você entregar mesmo, para você relaxar, deixar que o organismo passe por essa purificação, e aí ocorre uma série de liberações de toxinas físicas. Essa mulher vai beber água antes e depois de fazer o escalda-pé, para poder fazer mais xixi, vai ficar bebendo mais água, ela faz isso 1, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, de acordo com a necessidade dela. Uma outra prática, a argiloterapia, a geoterapia. A argila, que é muito associada à questão da estética, máscara de argila para a pele, maravilhoso. Mas o poder que a argila tem de limpeza e desintoxicação, e a ação anti-inflamatória dela é espetacular. A argila ela tem uma propriedade que, quando ela está hidratada, por isso que a gente mistura ela com água, ela ocorre um processo de eletrificação dos íons instáveis dessa argila. Em contato com a pele, esse processo ocorre uma interação entre os íons instáveis da argila e os íons instáveis do nosso corpo, da nossa pele, da região que está sendo aplicada. E aí começa a acontecer uma troca. A argila retira do nosso organismo substâncias que são estranhas, substâncias tóxicas. O processo inflamatório gera uma série de substâncias que são tóxicas para o organismo, então isso vai ser retirado. E ao mesmo tempo em que ela faz essa troca retirando, ela doa para o nosso corpo uma série de nutrientes que fazem parte da composição dela e que ajudam em vários processos orgânicos, que regulam vários processos orgânicos. Onde é que tu aplica essa argila? Onde é que tu aplica no corpo? Qual parte do corpo? Pronto, depende da necessidade, né? Um exemplo, quando a mulher tem uma questão nos ovários, ovário micropolicístico, por exemplo, ela pode fazer 2 pastazinhas hidratadas de argila, qualquer tipo de argila, tá? Colocar na altura dos ovários, e aí a questão é o tempo. O segredo da argila está em nunca deixar ela secar completamente. A hora de tirar a argila é a hora em que ela está quase toda seca, mas ainda com alguns pontos úmidos. Sabe aquela coisa de botar argila no rosto e deixar secar, que fica todo encraquilhado? Aquilo só gera estresse para a pele, porque quando ela seca totalmente, ela passa a devolver para o corpo o que ela tirou, o que ela tinha tirado. Então, não tem efeito nenhum, pelo contrário, gera só um estresse desnecessário para a pele, para o organismo. Aí, quando aplicar uma questão de útero, endometriose, que tem um foco em determinada região, né, a região do peritônio, que é muito comum aqui no baixo ventre, fazer essa pasta de argila, deixar agir e ficar observando essa questão do processo de secar. Tem que ficar olhando, tem que ficar colocando, botando ali as pontinhas dos dedos, ela tiver quase toda seca, mas ainda com pontos hidratados, retira e descarta em um canteiro, na terra, porque não pode descartar em tubulações, porque entope valendo, sabe? A argila entope tubulação. Essa moça que teve o processo da endometriose grave, e em 3 meses ela conseguiu reverter, com cuidados emocionais, uma aromaterapia, eu fiz uma sinergia para ela, né, com óleos essenciais, que ajudavam na questão emocional. Ela fez também mudanças alimentares que ela vinha resistindo a fazer, ela já tinha a receita da nutricionista, né, o protocolo da nutricionista, mas resistia, mas com medo da cirurgia fez. Então, ela foi, de fato, entrando nesse lugar de ver o corpo dela como que precisando de cuidados mesmo, físicos, emocionais, e ela conseguiu reverter. Ela me contou muito feliz que já tinham, pelo menos por mais um tempo, segurar mais a cirurgia, né? Olha que bacana. E assim, ó, bem interessante essas tuas dicas. E aí eu digo assim, ó, para encerrar, o que faltou tu colocar para essa mulher que está nos escutando? O que tu acha que tu pode dizer para ela? Bom, eu sei que não é fácil o que eu vou dizer e eu não estou tentando romantizar
a feminilidade, tá? Nós vivemos num sistema patriarcal, num sistema que é difícil, sim, ser mulher. Eu não consigo romantizar isso, não consigo dizer que é só flores. Porém, o caminho que eu encontrei para suavizar a minha vida, e eu também entendo que isso pode requerer dessa mulher muita coragem, porque eu tive que ter muita coragem, acho que medo também de adoecer, né? É nos reconectarmos com a nossa natureza feminina, fazermos as pazes com essas características que são tidas como impróprias, que são tidas como desequilíbrio, a intuição, essa ciclicidade que às vezes, né, esse sistema, os homens, o sistema capitalista não sabe lidar, acha que é loucura. Quanto mais a gente, pouco a pouco, no nosso tempo, nos reintegrarmos a essas características, compreendermos o valor que elas têm no nosso equilíbrio, na nossa saúde, reconectar com o nosso corpo, amar verdadeiramente o nosso corpo, sabe? Isso, não estou falando de pressão estética, é amar mesmo, saber que tudo que é colocado nesse corpo merece ser muito bem visto, muito bem escolhido, porque a minha saúde, a minha felicidade é importante, a minha liberdade. Quanto mais a gente fizer isso, pouco a pouco, quanto mais tivermos coragem de olhar para isso, mais a gente vai ser feliz enquanto mulheres e mais a gente vai ocupar verdadeiramente um espaço social digno. Sem negar o que nós somos, sem negar as nossas características únicas, amando essas características, e se precisar, mulher, faça isso na companhia de outras mulheres, por isso tem tantos círculos de sagrado feminino aí pelo Brasil, esse movimento criou um boom, expandiu, isso é maravilhoso, espaços de fala, onde possamos conversar, trocar experiências, resgatar práticas naturais, entender o efeito disso no nosso corpo, e assim sermos realmente mais plenas, mais felizes. Olha que maravilha, que coisa, que dica maravilhosa, Luciana, eu te agradeço muito por essa oportunidade, assim, de ter esse tempinho para vir ajudar outras mulheres com esse teu conteúdo tão fantástico, que eu não conhecia ginecologia natural, tá bom? Um grande abraço e muito obrigada. Obrigada também, um beijo para todos vocês, gente.